Bom, eu tô cheio de papéis aqui, como vocês vão conseguir ver. Tem um caderno, tem um papel de escala de Hawkins, tem um papel de escala de Armstrong, depois a gente tem outros papéis aqui, onde a gente faz medições, mas para vocês entenderem tudo isso, eu preciso dar contexto. Em janeiro desse ano, se eu não me engano, janeiro, fevereiro, eu comecei a trabalhar com radiestesia, o uso do pêndulo. Então a gente também tem um pêndulo aqui. E eu deixei todas as coisas aqui para justamente conseguir te explicar e melhorar o contexto desse vídeo. Então no início de janeiro eu comecei a trabalhar com a radiestesia, mais especificamente com restauração energética. É basicamente uma técnica onde a gente faz uma leitura do teu campo energético, bem completa mesmo. A gente faz a leitura de 4 áreas da sua vida, que seriam a parte física, a parte emocional, a parte mental e a parte espiritual, aonde a gente tem essas tabelas aqui que eu mostrei que são alguns exemplos, né? Vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, do físico, a gente faz a leitura do ambiente, genético antepassado, alguém de convívio, aparelhos eletrônicos, casa, local de trabalho e por assim vai, para a gente identificar se a nossa energia tem algum problema com uma dessas áreas. No campo emocional, por exemplo, que é um pouco mais simples, a gente tem culpa, insegurança, medo, insatisfação, ódio, mágoa, depressão, tristeza. Enfim, a gente vai fazendo a leitura com o pêndulo para saber se nós temos algum problema num desses 4 cenários, né, desses 4 campos que eu acabei de citar. Além disso, nessa restauração energética, a gente também faz a leitura da escala de energia de Armstrong para saber mais voltado da parte da energia física da coisa, como é que está o seu corpo físico, mais voltado para a saúde do corpo físico, parte física mesmo da coisa, e também a gente faz uma leitura na escala de Hawkins, que seriam aquela escala dos Hertz, que seriam 20 Hz, 30 Hz, aí 20 Hz aqui equivale a humilhação e vergonha, 100 Hz equivale a ansiedade e medo, 200 Hz equivale a poder e coragem, 310 a otimismo e disposição, enfim, tem vários até chegar no 1000, que seria a consciência final. E aí 600 é paz e felicidade, 540 é serenidade e alegria, mas basicamente é a frequência Hertz. Isso aí a galera fala muito também quando se trata de lei da atração, ou seja, quanto maior a tua vibração, quanto melhor a tua vibração, mais alta for, mais você vai atrair do mesmo, né? Então, basicamente é isso que a gente consegue ler. E a última coisa que a gente faz de leitura também é a leitura dos chakras. E para isso eu deixo os chakras escritos aqui embaixo, coloco a palavra chakras e faço a leitura do sétimo, do sexto, do quinto, do quarto, do terceiro, do segundo e do primeiro chakra. Se você não sabe o que são chakras, se você não está entendendo nada do que eu estou falando até agora, tenha calma, não precisa entender basicamente isso porque o contexto vale para todo mundo. Eu estou apenas dando esse exemplo e explicando isso porque eu quero detalhar algo próprio meu, algo que eu estou vivendo na minha vida, certo? Além disso, a gente também tem alguns símbolos que a gente usa, como o Yoshua e o escape. Enfim, é uma parada energética bem completa que a gente consegue fazer. Então a gente faz essa restauração energética. Para isso a gente faz a leitura primeiro desse campo, então a gente vê como é que está a pessoa, no caso eu mesmo, enfim, eu posso fazer isso para outras pessoas. A gente vê se essa pessoa tem algum problema no campo físico, emocional, mental, espiritual. A gente vê qual é que está o número dela, né, a disposição na escala da energia e também na escala de Hawkins, e também a gente vê se a pessoa está com algum desequilíbrio nos chakras. E aí, obviamente, para cada chakra em desequilíbrio, a gente tem uma outra leitura que cada chakra tem o seu próprio ponto, né? Então, se você já fez o curso de Reiki, você já deve ter aprendido isso, mas se você não fez ou não entende, basicamente cada chakra é um vórtex de luz que está em posições no nosso corpo, que é relacionado a algum aspecto do seu corpo. Por exemplo, o quinto chakra, que é o chakra laríngeo, ele é muito voltado à comunicação, à criatividade. O terceiro chakra, que é o chakra do plexo solar, ele é muito voltado às emoções. Então, aquele queimação no estômago e tudo mais é um desequilíbrio na parte de chakra ali. Quando você sente uma emoção muito forte, dá aquele frio na barriga, também tem a relação com o seu chakra. Às vezes você se cala muito, você tem dificuldade para se expressar, você tem dificuldade para falar, você pode acabar tendo muitos problemas de dor de garganta, por exemplo, que é o lugar onde o chakra existe. Então, eu sei, tem várias camadas nesse tipo de complexidade. Se você já estuda isso, você vai estar entendendo melhor. Mas se você caiu nesse vídeo de paraquedas, fique tranquilo, a jornada é longa. Apenas curta e experiencie os ensinamentos e as coisas que você for aprendendo no caminho. Bom, eu aprendi a fazer essa restauração energética lá em janeiro. E quando eu aprendi, eu realmente estava precisando. Estava passando por um processo energético muito complicado na minha vida. E através dessa técnica e de outras coisas que eu venho fazendo, a gente consegue ter um cuidado melhor com o nosso campo energético, com a nossa energia.
Bom, a restauração energética, ela é basicamente um reset que a gente faz na tua energia. Então a gente consegue tirar, por exemplo, os problemas físicos, emocionais, mentais e espirituais que você possa estar tendo, tipo obsessão espiritual, falta de fé no campo espiritual, no campo mental, se tu tiver cansaço, confusão mental, enfim, a gente faz essa leitura através dos gráficos que eu mostrei antes, o mesmo emocional, a gente consegue fazer uma limpeza nesse campo energético. Tanto que depois que eu faço uma restauração em mim, cara, minha energia fica muito melhor, as coisas fluem muito melhor na minha vida. Recentemente, quando eu comecei a cair mais de cabeça aqui no canal, comecei a compartilhar mais conhecimentos, compartilhar mais tudo isso, eu resolvi que eu precisava cuidar melhor da minha energia para justamente poder estar com uma energia boa, para conseguir criar, para conseguir emanar uma energia boa para quem assiste. Ninguém quer ver um vídeo de alguém triste, depressivo, para baixo, ninguém quer ver e também ninguém quer estar nessa situação, certo? Então, eu disse para mim mesmo que eu ia começar a fazer essa restauração quase que diariamente para mim. Eu pedi, obviamente, para a radiestesia, para o pêndulo falou, cara, muito bom, vamos fazer. E aí, basicamente, eu comecei a fazer quase todos os dias. E é muito legal, você pode estar se perguntando, né, como é que a gente faz a medição do pêndulo e tal. Cara, dá uma pesquisada em radiestesia. Mais para frente eu tô pensando em ter um espaço fechado, né, que eu possa ensinar mais coisas, posso ensinar essa parte de proteção energética mais a fundo, posso ensinar essas partes mais de reiki, de chakras, para você entender como é que tá o seu equilíbrio, desequilíbrio. Mas aqui no YouTube eu sinto que o público que chega não é um público tão adentrado no assunto, e aí eu fico com meio receio de ensinar essas coisas sem dar definitivamente direcionamento de como que a pessoa deve usar tais coisas ou o que ela deve ou não fazer com isso, porque tu pode usar isso para fazer merda também, né? E não é o caso que a gente quer trazer para o mundo, certo? Então, eu comecei a fazer essas restaurações em mim e eu vou falar mais ou menos como é que isso estava acontecendo, o que estava aparecendo, por assim dizer, né? Deixa eu pegar, por exemplo, aqui estou numa do 3/7, 29/6. Deixa eu ver se tem alguma mais antiga. Eu vou lendo aqui. É uma coisa bem pessoal, mas eu não me importo muito, então eu vou me usar para dar de exemplo. Aqui, vou começar do dia 24/6, então. Eu já estava fazendo, tá? Eu tinha feito dia 22/6, tinha feito dia 21/6, 18/6, então deixa eu vir aqui para 18/6. No físico eu não tinha nenhum problema, no emocional eu estava com culpa e solidão, no mental eu estava com obsessão mental e confusão mental, e o espiritual, obsessão espiritual. É muito comum quando tu trabalha com espiritualidade, tu ter essa parte de obsessão espiritual. É muito comum, são os dois lados da força fazendo o seu trabalho. E nesse momento, meus chakras, eles estavam quase todos em desequilíbrio. Apenas o quarto chakra estava em equilíbrio, que é o chakra do coração. A minha energia física estava em 8.800, estava extremamente baixa. Tipo, não era normal tá tão baixa assim para quem se cuida e tudo mais, porque eu vim de um momento onde é que eu não estava me cuidando. Eu estava num momento bastante de baixa até em relação a isso. E na escola de Hawkins eu estava vibrando só em 200, o que para mim também, que trabalho com isso, estava numa vibração bem ruim. Depois de ter feito a restauração, ter feito todo o trabalho, a minha energia física de 8.800 foi para 13.000, os meus chakras, todos eles estavam em equilíbrio, né, foram para equilíbrio, e na escola Hawkins eu fui para 600 de Hz. Então, sempre que a gente faz uma restauração, é muito normal que a gente consiga ter um salto. Claro, dependendo da quantidade de problemas, ou dependendo do quanto tempo que tu não faz, tu não vai ter um salto tão grande, mas como eu venho fazendo isso já há mais de meio ano, todo mês pelo menos eu fazia, ou a cada 2 semanas eu sempre estava fazendo, é normal que tu tenha esse salto. Depois, no dia 21, origem física do problema, não tinha nada. Aí, a gente começa a ter alguns pontos aqui, tá? Emocional, culpa, medo, insatisfação, frustração, ódio, mágoa, raiva. Mental, cansaço, obsessão mental, confusão mental e negativismo. E espiritual não tinha nada. Aqui eu comecei a ter uma certa noção, um certo entendimento, uma certa percepção, na verdade, de que alguma coisa estava errada. Porque eu tinha feito a restauração um tempo atrás, tinha dado muito menos coisas e agora eu estava pior, por assim dizer. Tinha mais coisas para ser trabalhado, certo? A energia física estava em 12.500, ou seja, quase não baixou, né? Na verdade, baixou só 500. E na escola Hawkins, que eu tinha ido para 600, eu tinha voltado para 310. Então baixou bastante de novo. E os chakras, eu estava com o segundo, com o quarto, o quinto e o sexto chakra em desequilíbrio. Os outros 3 permaneceram. Vamos lá, dia 22, que era no outro dia, certo? O físico, não tinha nada. Emocional, frustração, irritabilidade, ansiedade e raiva. E mental, confusão mental e negativismo. Espiritual, nada também.
Na escala Hawkins, então, eu estava em 540, ou seja, de um dia para o outro eu baixei só 60, né, em Hertz e depois foi para 600 de novo. E na escala de energia, antes estava 12.700 e foi para 13.300. Então, eu não disse, né, no dia 21, mas no dia 21, na energia física de 12.500 foi para 13.300 e na escala Hawkins de 310 tinha ido para 600. Só para não me perder aqui também para vocês entenderem. E nos meus chakras, no dia 22, né, que foi outro dia, o meu segundo e o sexto chakras, eles já estavam em desequilíbrio. O que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que meu corpo ele estava passando por um processo de estabilidade nessa parte de energética. Então, como eu estava trabalhando bastante, o meu corpo foi começando a buscar coisas, meu ser foi começando a buscar coisas para ser trabalhado. E realmente foi isso que aconteceu. No dia 24, por exemplo, o único problema, não teve problema emocional, mental nem espiritual. O único físico era quarto e sono. Na escala de energia, foi de 11.500 antes da restauração para 13.000 depois. E na escola Hawkins, de 400 foi para 600. Então, eu já tinha conseguido trabalhar bastante coisa, certo? Eu estava num up bem energeticamente. E meus chakras estavam o sétimo, o quinto e o terceiro em desequilíbrio. Só que nesse momento aqui, eu já comecei a perceber que o desequilíbrio já não era mais para baixo. Porque o chakra, tu pode tanto desequilibrar ele para cima quanto para baixo, ou seja, com falta de energia ou com excesso de energia. E aqui eu já senti que já era excesso de energia mesmo, ou seja, não estava equilibrado, mas também não estava me fazendo mal. Era a sensação, uma sensação própria minha que eu tinha. Aí, isso aqui era dia 24 do mês passado, eu tinha feito outras aqui também para o pessoal da minha família. A outra que eu fiz foi no dia 29, físico não tinha nada, emocional, culpa, insatisfação e tristeza, o mental nada e espiritual, obsessão espiritual e falta de fé. Aqui eu já estava postando mais, já estava começando a me dedicar mais, me expondo mais e eu comecei a perceber nitidamente os ataques, por assim dizer, espirituais. Normal, como eu te falei, a gente tem que estar sempre protegendo a energia por conta disso. Os chakras, por incrível que pareça, todos eles estavam em equilíbrio, então 100%. A energia física estava em 10.700, foi para 12.800 e na escola Hawkins de 400 voltou para 600, dia 29. Depois, no dia 3 do 7, esse mês já, os únicos problemas eram emocional, medo e frustração, espiritual, mental, físico, nada. Energia física estava em 11.600, depois foi para 12.800, sempre muito parecido. E na escola Hawkins, então de 350 foi para 700, deu um salto na parte da escola Hawkins ali. Antes estava sempre marcando 600, foi para 700. E nesse momento, quando começou a ir para 700, eu comecei a ter outros insights e outras coisas na minha vida que começaram a acontecer muito forte também. Eu senti como se a energia, a restauração estava me preparando para algumas coisas que eu iria entender. E foi o que aconteceu nesses dias aí. Chakra, quinto, o terceiro e o primeiro em desequilíbrio, mas novamente não estava me sentindo mal negativamente por essa questão. E depois, a outra que eu fiz foi no dia 8 do 7, então aqui a gente já vê um salto do dia 3 do 4 para o dia 8, 5 dias sem, e é aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque eu fiquei 5 dias sem fazer a restauração, e também foram 5 dias que quando a gente está numa melhor energia, quando a gente está mais para cima energeticamente, a gente tende a relaxar as outras coisas. Então, a proteção espiritual, ela envolve oração, envolve meditação, envolve visualização de luz, envolve várias coisas. E quando a gente está se sentindo bem durante o dia a dia, essas são as primeiras coisas que a gente esquece. A gente esquece de se cuidar, a gente esquece de meditar, a gente esquece de rezar, a gente esquece de pedir essa proteção espiritual. E olha que interessante, eu percebi que eu já estava meio que declinando, tanto que eu fiz depois de 5 dias, porque eu já estava meio que me sentindo meio mal de novo. E a origem do problema aqui, físico, quarto sono e outros, emocional, culpa, timidez, raiva e outros, mental, obsessão mental, confusão mental e outros, e espiritual, outros. Nesse momento que eu comecei a fazer a leitura do outros, eu comecei a perceber que essas tabelas que eu uso, como eu já mostrei, não tem todos os aspectos que eu consigo ler. Tipo, tem uma lista limitada, então eu comecei a perceber que o que estava me incomodando poderia estar em outros campos que não dentro dessas listas, e saiu outros em todos eles. E aí eu comecei a ter uma percepção maior do que existem coisas que a gente não necessariamente entende por aqui, mas que nos afetam e que pode ser trabalhado também. Na escala física foi de 11.600 para 13.600, a escala Hawkins de 400 para novamente 700, e os chakras, só o segundo estava em desequilíbrio. Então aqui eu comecei a perceber que se eu faço a restauração, se eu melhoro a minha energia, eu estava parando de me cuidar, de meditar, de rezar, de pedir de proteção, oração, esse tipo de coisa.
Fiz essa restauração, saí zerado no dia 8, tava me sentindo muito bem. Até que hoje, que dia é hoje? Hoje é dia 15 do 7, cara, eu passei essa semana, basicamente, foi uma semana, só para explicar para vocês, eu acho que eu consegui meditar um dia, eu quase não estava rezando, eu quase não estava me protegendo, e foi uma semana que eu saí, eu tive contato com muitas pessoas, eu tive que fazer gravação externa, tive contato com a família da minha esposa, com a minha família, com pessoas, com o campo, eu estava mais para fora do meu campo. E quando você tá com o seu campo energético equilibrado, bem cuidado, numa energia boa que nem eu estava vindo ali, cara, se você não blinda isso, se você não cuida energeticamente, você se torna uma grande esponja que absorve tudo. E olha que loucura, hoje foi tipo, ontem e hoje eu tava me sentindo muito mal. E eu tava sentindo um monte de coisa que eu não sentia nesses últimos meses, que eu sabia que não eram minha. Então, eu olhei pra ver quando eu tinha feito a última restauração, tinha passado mais de uma semana. Só que eu tava trabalhando muito forte a parte energética. E é normal que quando você trabalha muito a parte energética, a parte do seu propósito, você tenha que se cuidar melhor energeticamente. Porque você fica mais sensível às energias, as coisas começam a te afetar com mais facilidade. Eu já falei num vídeo sobre o terceiro olho, acho que foi o último vídeo do canal, que eu tava no momento de ápice ali, que eu tava estudando muito, pedindo para sentir muitas energias, e eu tava sentindo. E é normal que quando a gente tá num trabalho espiritual mais profundamente, a gente abre o nosso campo, a nossa antena abre pra gente se conectar com nossos guias, com nossos mestres, com mentores, com os espíritos superiores. É normal que a nossa antena, por assim, comece a captar mais coisas. Só que se você não consegue direcionar, você não consegue se proteger, você começa a captar tudo. E se você não consegue limpar essa energia, você acaba carregando o que não é seu. E olha que bizarro a medição que deu hoje. Físico, prepara a lista. Genético antepassado, aparelhos eletrônicos, local de trabalho, quarto e sono, família, dinheiro e outros. Emocional, culpa, medo, insatisfação, irritabilidade, mágoa, tristeza, depressão, impaciência, arrogância, raiva e outros. Mental, cansaço, obsessão mental, confusão mental, medo do futuro, raiva do mundo, negativismo e outros. Espiritual, obsessão espiritual, falta de fé, não aceitação e outros. Cara, olha a quantidade de coisa que eu tava carregando emocionalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente no meu campo espiritual, que eu tinha consciência que não era minha. Dessas aqui, eu acho que 3 ou 4 que eu consegui, na hora da medição, perceber que era meu, que não era carregando de outras pessoas, ou de outra coisa, ou de outros lugares, que essa semana eu acabei passando, sem me proteger, sem rezar, sem meditar, sem pedir proteção, sem cuidar da minha energia. Por quê? Porque eu estava muito bem. Tu sai de uma restauração 100%, tu tá feliz, tu tá com a energia pra cima, tu se sente bem. E por tu se sentir bem, tu não se protege, tu acaba ferrando essa parte. É normal, a gente acaba rezando sempre quando a gente tá mais precisando. Se tá tudo bem na vida, ninguém lembra de Deus. Ah, Deus tá lá, tá na boa, tá relaxando. Agora, se eu tô mal, Deus me ajuda, por favor, eu tô mal, preciso da sua ajuda. Mas a gente acaba esquecendo de agradecer, de se pedir proteção, de se cuidar quando a gente tá bem, justamente porque estamos bem. E é meio contraditório isso, e é justamente o que a gente acaba fazendo. Na escala de energia estava 10.800, foi para 12.800, e a escala ROX foi de 350 para 600. Os chakras, eu estava com o sexto e o terceiro chakra em desequilíbrio. O ponto todo, cara, por que eu falei isso? Sério, tipo, eu tô até pensando 20 minutos de vídeo e eu só explicando as medições aqui pra vocês. Se você tá vendo esse vídeo até agora e você já sacou, porque eu tenho certeza que talvez você já tenha sacado o que eu quis dizer com isso, já fez muito sentido. Que é basicamente o seguinte: quando a gente está no nosso propósito, quando a gente está trabalhando a nossa energia espiritual, quando a gente está se cuidando, quando a gente está meditando, rezando, orando, tendo a nossa energia maior, vibrando mais, se a gente para de fazer essas técnicas, se a gente para de se cuidar, a gente vira uma antena que recebe tudo. E a gente acaba captando das outras pessoas, dos ambientes, dos lugares, até coisas inconscientes que a gente não percebe. E isso acaba carregando, a gente acaba trazendo isso para nosso campo e a gente começa a se sentir como essas pessoas, esses lugares que a gente acabou captando energia se sentem. Então é normal. Se você está aberto e você não está protegido, seu campo energético não está protegido, e você vai conversar com uma pessoa e ela está muito mal, e você sai daquela conversa, você sai mal. Sua energia baixa, você carrega aquilo que aquela pessoa estava se sentindo. Entendeu? E é por isso a importância da gente sempre se proteger espiritualmente, seja fazendo visualização das cores violeta, branco, dourado, seja pedindo oração para os guias, mestres, mentores, seja pedindo proteção, seja fazendo técnicas de radiestesia, seja fazendo meditações, seja fazendo uso de símbolos, de reiki ou de outras técnicas, não importa, tem N formas de você se proteger energeticamente. Eu desenvolvi formas próprias minhas, através de luz, através de símbolos, através de visualizações que para mim funcionam muito bem. Tem gente que escreve, tem gente que bota aqueles papéis
papeizinhos, tem gente que anda com um santinho, com um rosário, sei lá, cada um tem a sua forma de pedir proteção energética e espiritual. E é muito interessante que quando você está estudando sobre isso e você está começando a aumentar a sua percepção, que você não perca a sua atenção dessa oração. As coisas estão indo bem na sua vida, as coisas estão dando tudo certo. Cara, continua na sua oração, continua na sua busca, continua no seu cuidado, porque senão você vai acabar carregando aquilo que não é seu. E eu, nos últimos dias, não estava conseguindo nem postar vídeo no YouTube, porque eu estava mal, estava me sentindo mal. Essa noite eu dormi mal pra caramba, tive muitos pesadelos, estava com ânsia de vômito. Tudo isso porque eu abri o meu campo energético, eu acabei captando muita coisa das outras pessoas, nos ambientes dessa última semana que eu tive que sair para trabalhar, pelo fato de eu não estar protegendo a minha energia. Eu vou repetir isso quantas vezes for preciso para vocês entenderem que é uma merda se você não protege sua energia, se você não ora, se você não se cuida. Você pode estar vivendo numa energia extremamente baixa, em depressão, se sentindo mal, em ansiedade que pode nem ser sua. Pode ser coisa que você carregou de outras pessoas e que você tá ali por frequência vibrátil, ou seja, você tá vibrando na mesma frequência que a pessoa. E para sair dessa vibração, ou você faz uma restauração energética como essa, ou você faz uma aplicação de reiki. Eu também sou reikiano, então às vezes eu me aplico reiki, funciona super bem para fazer uma limpeza de chakras, ou você faz meditação, ou você se conecta com a natureza, ou você toma um banho de cachoeira, você bota os pés e as mãos na grama. Tem N formas de você conseguir tirar essa energia, de tipo descarregar a energia que a gente chama. Tem gente que toma banho com sal grosso, tem N formas, assim, que você pode pesquisar aí e ver que tipos de limpeza energética você pode fazer para você dar essa resetada. E vai fazendo várias vezes essa limpeza energética até que você se sinta super bem, sabe? Sinta, cara, não, tô sentindo bem, tô limpo, tô legal, tô com uma energia boa. E quando você tiver com essa energia boa, não para de fazer as técnicas de proteções, não para de vez em quando de fazer uma manutenção dessa energia. Agora, depois de ter feito essa última medição, muito provavelmente eu não vou ficar mais de 3, 4 dias sem fazer essa limpeza energética, obviamente, mas principalmente não irei ficar mais sem fazer minha oração, sem fazer minha meditação, sem ter o meu momento de contemplação e de conexão, que era o que eu estava fazendo lá atrás, quando estava dando medo e frustração. Olha só a diferença da folha. Quando eu estava fazendo as minhas práticas diárias, né, de oração, de meditação, versus agora. Sem fazer a oração, sem fazer a meditação, sem fazer essas proteções energéticas. Enfim, eu sei que o vídeo pode ter ficado um pouco complexo, eu soltei várias coisas aqui para vocês que talvez vocês não estejam acostumados de ouvir, mas é interessante, pesquisem sobre elas, sobre radiestesia, sobre os gráficos que eu mostrei. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos explicando essas coisas, eu posso trazer aqui no canal, não tem problema nenhum. E como eu falei, eu estou montando um espaço fechado para poder ensinar e explicar e falar mais abertamente e mais profundamente sobre esse tipo de coisa, sem precisar cuidar muito do que eu estou falando, ou enfim, podendo ter pessoas que realmente querem ouvir sobre isso, entender e aprender. Então, mais pra frente eu vou divulgar sobre isso. Mas, enfim, o ponto todo é que, cara, cuidem da energia de vocês, independente do que vocês façam, seja oração, seja meditação, não importa. Mas cuidem da energia de vocês, que senão vocês vão estar aí, ó, puto com a vida, brabo, não vão estar conseguindo trabalhar, vão estar mó estressado e nada disso é de vocês. É só coisa que vocês estavam carregando no seu campo energético porque ele não estava protegido, porque ele não estava calibrado, por assim dizer. Enfim, a ideia do vídeo está passada e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu peço que você possa se inscrever para ajudar o canal a chegar a mais pessoas e eu vejo você no próximo vídeo.